Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje é 5 de dezembro de 2024. Caro telespectador, desejamos assim uma boa estadia, assim que nós também entramos na sua tela, sem pedir licença, com os nossos queridíssimos convidados e painelistas deste programa, para trazermos aquilo que tem a ver com a atualidade nacional. Para já, caro telespectador, eu passo a saudar do meu lado esquerdo. Muito boa noite, Dr. Muxanga. Seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado. Saudar a si, saudar ao Dr. Mulungu, saudar aos telespectadores, internautas e todos aqueles que nos assistem. Dr. Muxanga, nós hoje estamos para mais um debate. Algum ponto prévio para o programa de hoje? Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, alguns até assassinados por aqueles que deviam os proteger, e rogar a Deus para que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. Queria também parabenizar a minha filha Elisa Antônio Muxanga, que hoje celebra mais um aniversário esta tarde. E espero que Deus lhe abençoe e ajude a conquistar tudo de bom que a vida contém. Fazemos também voto de um aniversário feliz e que tenha mesmo um dia glorioso. Em relação a questões prévias, tenho primeiro a questão do áudio que está a viralizar do Dr. Abdul Karim, antigo juiz e antigo primeiro vice-presidente da Assembleia da República no período de 1994 a 1999. Quero explicar de viva voz, tendo em conta que uma mentira repetida várias vezes por uma pessoa do nível dele acaba sendo verdade, que ele faltou verdade ao povo moçambicano. Eu sei que o doutor ainda não sofre intervalos de lucidez. Há de recordar o que eu vou dizer. A primeira lei eleitoral, por ele elaborado, o Ousmane Lidaut e outros, na multipartidária, que decorria no Hotel Cardoso, previa a composição tripartida, onde estava a Renamo, o governo e os famosos partidos não armados. Essa designação que se dava na altura. O STAE, para além de técnicos do governo que representavam a Frelimo, tinha técnicos de Renamo, os partidos não armados e técnicos do PNUD. O vice-presidente deste grupo era o senhor Francisco Xavier Marcelino, famoso o Castro, de Renamo. O diretor adjunto era um senhor chamado Castro Castelo, que, se Deus quiser, acho que deve estar vivo nas Américas, sobretudo em Canadá. Então, foi com estas pessoas que se fizeram as primeiras eleições gerais no país. Não é verdade que a inclusão dos partidos na lei eleitoral foi em posição de Arnam. É verdade, sim, que ele e seus acólitos tentaram, depois de 94, em 97, criaram uma lei que tirava os partidos. Esta discussão levou 97 e 98. A Renamo não participou nas eleições autárquicas de 1998, as primeiras eleições autárquicas, e todos os partidos, à exceção do partido do Miguel Mabote, PT, e Juntos pela Cidade, do Dr. Ganhou. Então, as pessoas que estão atentas estão a ouvir e vão perceber isto. Quem quiser pode ir à biblioteca da Comissão Nacional de Eleições, pedir a primeira lei eleitoral e pedir a primeira composição da Comissão Nacional de Eleições. Depois disto, houve uma revisão eleitoral com Abdul Karim, vice-presidente, a representar a bancada da Frelimo. O chefe da bancada era Armando Emílio Guebuza. Eu recordo-me ter vindo para vir dar contribuições ao grupo que estava a fazer a revisão da lei, e o
chefe Raul Domingos vai nos encontrar na Casa Macamo para vir nos dar a notícia dos consensos que tinham conseguido alcançar, que era a devolução dos vice-presidentes da RNAM, voltarmos àquela composição. O que aconteceu em 95, depois das eleições? A Frelimo tomou os lugares que eram dos partidos não armados, na Comissão Nacional de Eleições e no STAI. Tomou os lugares dos técnicos do PNUD, incluindo alguns técnicos mandados por nós. Alguns acabaram aliciados e ficaram lá. Recordo-me de um que não posso dizer o nome dele, por respeito à família dele, que foi comprado, está no Xai-Xai, a trabalhar até hoje para o STAI provincial. Portanto, não é verdade o que o Dr. Karim Issa anda a dizer. Por que a RENAM está a desconfiar? Em 1993, quando estava-se a discutir a tal multipartidária, 94, foi-se descobrir Brazão Mazula como elemento neutro que acabava de voltar do doutoramento do exterior. Brazão Mazula, até essa altura, não tinha currículo de professor universitário. Simples currículo de professor universitário. O que se sabia é que ele tinha sido diretor provincial de educação em algumas províncias. Brazão Mazula, sem ter sido professor universitário, apenas porque dirigiu a Comissão Nacional de Eleições, daí foi elegível para reitor da universidade. Passamos. Em 99, entrou o Dr. Taimo, reverendo. Dr. Taimo era professor e reverendo numa das igrejas metodista unida, aqui no Maputo, era professor em Recata, na Escola de Formação de Pastores. No governo nem era aceito para dar aulas no ensino primário, na Escola Primária de Recata. Mas depois de indicar em nome da sociedade civil para ser presidente da Comissão Nacional de Eleições, quando sai em 99, em 2000 foi elegível para ser reitor do Instituto de Relações Internacionais. Passamos, fomos a 2004. O reverendo Arão Litsur, apesar de também ser reverendo, ter feito licenciatura, onde fez no Zimbábue, o que eu sabia dele, com todo o respeito, era que ele tocava viola em restaurantes para poder ganhar algum, para poder sobreviver. Não era funcionário do Estado. E outras coisas eram contribuições de crentes e dízimos da igreja que o suportavam. Depois de participar nas eleições de 2004, ficou elegível para diretor nacional dos assuntos religiosos. Veio o Maulana que faleceu. Houve uma confusão na Assembleia, onde alguém que diz que falava em nome de muçulmanos defendeu que já tinham entrado cristãos, era a vez de muçulmanos. A Frelimo fez as suas cedências, o nome não passou da sociedade civil, apareceu à última hora e foi eleito. Era Abdul também Karimo. Esse senhor, não sei o que ganhou em nomeação, porque morreu cedo. Depois dele sair, fez 2 mandatos, depois dele sair da Comissão Nacional de Eleições, não viveu muito, morreu. Acredito que também, ou devia ser PCA de uma empresa pública, ou como agradecimento. Então, olha lá. Quando a esmola é grande, o pobre, incluindo o maluco que pede esmola, tende a desconfiar. Por isso, são estas as razões que nos fazem insistir que a Comissão Nacional de Eleições tende a integrar os partidos políticos. O que nós estamos a defender é paridade. Se nós caímos na proporção, foi porque fomos derrotados por causa da maioria parlamentar. Nós queríamos diferenciar a Comissão Nacional de Eleições do Parlamento com paridade e depois devíamos diferenciar por causa da forma de tomar de decisões que devem ser por consenso. E a Frelimo trouxe até a teoria de que, mesmo quando não há entendimento, isso aí é consenso. Então, o doutor Abdul Karim Issa falou para agradar a boca dele e enganar os poucos atentos, os incautos. E ele tem de parar de fazer essas brincadeiras.
É por causa disso que os intelectuais moçambicanos não são confiáveis. E a propósito dos intelectuais moçambicanos, nós assistimos àquela vergonha do encontro de ontem com o presidente da República. Como é que personalidades, reitores da universidade, professores doutores, cientistas, pessoas iluminadas aceitam ir a um encontro onde vão fazer um debate surdo e mudo, que ninguém percebe que contribuição que eles deram? Então, quando nós chegamos aqui, o presidente da República pedir a saída da imprensa, porque os reitores, os cientistas, os melhores pensadores do país não podem falar para o povo ouvir, eu também começo a desconfiar. Isto aqui é igual à antropologia, a um provável acordo que uma sogra faz para se deixar engravidar pelo seu genro para defender o lar da sua filha que não faz filhos em tempo útil. Não sei se fiz me explicar. Exato. Algumas famílias bantu, segundo a antropologia, quando a filha não engravida em tempo útil, o genro ameaça romper o casamento, a sogra se entrega ao genro para ser engravidada pelo genro e fazer filhos para o genro em nome da filha dele. E esses filhos só ficarão a saber a verdade depois da mãe morrer. Então, estes intelectuais, nós temos que desconfiar a eles, porque para mim teria sido bonito anunciar-se o que é que eles foram propor ao presidente da República, à semelhança daquilo que aconteceu com o primeiro grupo que foi para lá de intelectuais e o que aconteceu com os partidos políticos. Exato. Muito obrigado, Dr. Muxanga. Também, de igual modo, saúde. Mulungu, muito boa noite. Seja bem-vindo. É uma honra sempre tê-lo no nosso programa. Boa noite, Chisupa. Boa noite, deputado Muxanga. A saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou das diversas plataformas digitais que hoje possuímos como grandes recursos para poder obter informação em tempo útil. Exato. O nosso ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente nessa questão de... Vou dizer aqui, não vou usar o termo exonerar, vou dizer é uma espécie de afastamento da Procuradora-Geral da República, que é a Bushil, porque ela, em termos de funções, as funções delas cessaram já há 100 dias, se a memória não me atrasou. Em julho, exatamente. Então, o que nós estávamos a ver aqui era uma espécie, estava a fazer pescado, como se diz aí na gíria popular, estava a fazer tempo extra ou horas extras no Estado. Então, aqui também podemos levantar a questão dos processos que foram levantados depois dela cessar as funções, o nível de legitimidade desses processos, principalmente quando olhamos para os processos na vertente política, porque a maioria dos processos que são levantados pela Procuradoria-Geral da República, elas têm um índole político que deve-se desconfiar, porque ela não age exatamente na questão de defensora do povo moçambicano. Ela muitas das vezes defende o próprio governo. É verdade que, sendo Bushil uma jovem, esperávamos muito mais. Não que os jovens não possam ser incompetentes ou não possam ter algumas incapacidades, não por isso, mas sendo ela jovem, esperávamos pelo menos um passo gigante a nível da própria Procuradoria-Geral da República em termos de ações, ou seja, na operacionalização daquilo que são as suas ações, esperávamos ali uma espécie de imparcialidade, perceber que, afinal de contas, a Procuradoria-Geral da República ela funciona, mas o que assistimos é que a Beatriz Bushil, ela deixa para nós a questão dos raptos sem resolução ou sem primeiros passos, pelo menos dados, no sentido de trazer alguma resposta para isso, apesar da própria ter alegado no último informe à nação a questão de falta de condições para, se calhar, proceder no sentido de tentar clarificar esse tipo de crime. O outro é a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Ainda não trouxe ou não chegou a trazer aqui dados palpáveis no sentido de esclarecer o terrorismo ou a insurgência em Cabo Delgado. E numa outra vertente, a questão de branqueamento de capital,
que nós também estamos a assistir. E se formos a ver, é branqueamento de capital, são raptos, é o terrorismo ou insurgência em Cabo Delgado. Isto tudo está interligado. Ou seja, nós podemos assistir por parte de algumas instituições, as mais visadas foram as sociedades unipessoais aqui no nosso país, foram estas que mais de 300 delas conseguiram de facto dar sinais de estar a branquear capital, de estar a financiar algumas entidades desconhecidas. Então, pegando para este bolo todo de 300 e tal instituições, que neste tempo todo não foram nem pouco vigiadas pelo nosso sistema judicial a nível nacional, começamos a perceber que aqui este jogo, afinal, ela tem uma mão política, este jogo de raptos e tanto o jogo do terrorismo. É por isso que não havia aqui uma boa vontade, uma disposição para clarificar. Então, a Beatriz Buchil, nesse quesito, ela sai da porta dos fundos. E não é a porta dos fundos aquela de emergência, é a porta dos fundos aquela que ninguém pode te ver a sair, porque é uma maior vergonha em termos, em termos de gestora, em termos da sua passagem enquanto superior daquela entidade que se espera muito mais no âmbito da sua execução. É verdade que ela teve pontos positivos, mas quando colocamos os seus pontos positivos na balança, elas ficam nulas devido aos pontos negativos, que são tantos e são tão profundos que, de facto, mergulharam em parte o Estado neste caos que estamos a assistir. Vimos um papel extremamente preponderante por parte do Banco de Moçambique, deu um salto enorme na questão de branqueamento de capital e responsabilização dessas empresas que movimentavam fundos em zonas de penumbra. Então, o Banco de Moçambique conseguiu, de facto, lutar contra este mal. Então, não vimos a Procuradoria-Geral a pegar este processo a par do Banco de Moçambique e conseguir aqui estender a sua luta de modo a equilibrar aquilo que era a força do Banco de Moçambique, porque o Banco de Moçambique, por si só, não tem uma capacidade cabal em termos de poder combater essas empresas que têm criado este mal ao nosso Estado. Era preciso que a Procuradoria tivesse uma mão lá, mas uma mão dura. Não pode-se aplicar a lei a nível do nosso Estado de uma forma leviana. Não há compadres, não há comadres quando é para aplicar a lei. A lei deve ser aplicada a todo custo. Exato. Muito obrigado, Dr. Mlungu. Muito obrigado. Eu só queria comentar um pouco com o Dr. Mlungu, embora não é nosso costume. É interessante o que o Dr. Mlungu está a dizer, porque se calhar vais descobrir que o procurador recém-nomeado era o chefe desse setor. Então, por que é promovido uma pessoa deste setor que efetivamente tem poucos resultados, em detrimento de outros que já trouxeram processos que, apesar do barulho, depois trouxeram luz no fundo do túnel. E de vez tiveram mais desempenho. O que é que se pretende aqui? Mas mais do que isso, eu fui muito vítima da Buchil, porque eu fiquei na prisão, o Dr. Paulino, no segundo dia da minha prisão, eu fui preso na segunda-feira, na terça-feira o Dr. Paulino recusou receber o expediente que vinha da presidência e pediu demissão. Demitido o Dr. Paulino, entrou a Buchil. Por isso, quando eu faço aniversário da minha prisão, Buchil está a celebrar a exceção dela à Procuradora-Geral da República. É uma questão muito, muito interessante. Mas mais do que isso, há muita coisa que devia se saber da doutora Buchil, do local onde ele passou, com que processos se lidou, e ela é de onde, com quem vive, convive, diverte. E para depois dizermos se ela terá direito ao paraíso ou não. Mas para evitar levantar questões que depois podem nos levar tempo, vamos agradecer a Deus, porque definitivamente tudo o que tem partida tem o seu termo. Mas a questão mais importante agora é que, para além do Mulembwe, Buchil foi a procuradora que teve mais tempo de permanência.
porque o Nhatitima não conseguiu fazer o segundo mandato. O Paulino não conseguiu completar o segundo mandato. O Madeira não conseguiu fazer o segundo mandato. O Namburete teve o mandato mais desastroso, que é aquele mandato que calhou com a questão do BCI. O Ninins e companhia, aqueles processos cardosos que eram organizados e desorganizados, sei lá o que. Para dizer que vai em paz, espero que o novo procurador encontre desafetantes para desafetar o gabinete e se posicione melhor para fazer o melhor, se é que tem capacidade para estar. Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Também, de igual modo, desejo boas-vindas ao Dr. Pangaia. Seja bem-vindo ao nosso programa, hoje 5 de dezembro. Mais uma vez, agradecemos pela sua presença neste espaço e, por favor, apresente alguns pontos prévios, se tiver, e saúde também a todos os painelistas que nos acompanham neste momento. Obrigado. Boa tarde, colegas de SUPA. Boa tarde, Dr. Muxanga. Boa tarde, Dr. Mulungo. Boa tarde, telespectadores. Vamos partilhar aquilo que é a conjuntura nacional, de forma a encontrarmos caminhos que nos unam, que nos tragam a coesão social e possamos construir esse belo Moçambique. Ponto prévio é a fome que está a degradar a população dos bairros de reassentamento no município de Moatize. Particularmente no reassentamento da Capene. Por favor, encontre-se uma alternativa para poder garantir com que aquela população ela consiga chegar à época chuvosa e recolher algo para a sobrevivência. As terras por onde aquela população foi empurrada são terras pobres, não se produz absolutamente nada. Inclusivamente, não existe pasto, razão pela qual muitos animais que eles levaram das zonas onde foram retirados, quando chegaram nos lugares de reassentamento, quase que todos os animais morreram e ficaram sem nenhum sustento. Neste momento estão nesta situação. Então, o INGD, o Instituto de Desastres, Instituto Nacional de Desastres, ele procura encontrar forma de poder ir salvar aquela população, sobretudo por ter sido uma situação provocada pelo reassentamento que foi muito mal feito. Obrigado. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia, por se juntar a nós a este debate. Para si, caro telespectador, também desejamos ainda mais uma boas-vindas àquele que acabou de sintonizar o nosso canal e também se conectar através de diversas plataformas digitais. Para tal, hoje teremos 3 temas importantes. O presidente Filipe Nyusi, que diz que não haver dinheiro para pagamento dos professores. Este é o nosso primeiro tema e, para já, vou começar mesmo com o Dr. Muxanga. Dr. Muxanga, este pronunciamento do Presidente da República, quando faz referência à falta de pagamento, uma vez que sabe-se que anualmente tem sido feito aquilo que é o orçamento do Estado e também pagamento daqueles que são funcionários da função pública. O professor não é isento, ele faz parte da função pública. Como que olha para o pronunciamento do Presidente da República quando diz que não, ou melhor, por risco não haver dinheiro para pagar os professores? Bom, apesar dos professores fazerem parte daqueles que nos trouxeram esta hecatombe da fraude eleitoral, porque os professores estão muito envolvidos, a maior parte dos presidentes da mesa, secretários de mesa, vice-presidentes de mesa são professores. Apesar de maior parte dos professores, sobretudo do ensino primário, estarem muito envolvidos na fraude eleitoral, eu não vou dizer que estão a comer o pão que ajudaram o diabo a amassar ou a assar. Devo dizer aqui que o presidente foi infeliz, porque apesar dos professores andarem a fazer mal à sociedade, o que devesse fazer era dar-lhes processos disciplinares, meter-lhes na cadeia ou expulsá-los. Não seria mantê-los em serviço para depois darem-nos as vergonhas que estamos a assistir. Tendo sido mantidos em serviço, eles merecem. E esta questão de ir buscar
dentro dos funcionários do Estado, professores e enfermeiros, cria problemas sérios de relacionamento. O presidente tem dinheiro para pagar todos os funcionários do Estado. Vai pagar ministros, vai pagar deputados, diretores nacionais, serviços de registro notariados, juízes, procuradores, polícias, militares. Só não tem dinheiro para pagar professores e pessoal de saúde. Isto é grave, dito pelo presidente da República nos moldes em que o fez. Eu gostaria que o presidente se retratasse agora, pedindo desculpa ao povo moçambicano e dizer que ele tem deficiências de língua ou de pensamento. Não era isso que eu queria dizer. E inverter os termos. Que tal se nós começarmos a pagar pelos professores e pessoal de saúde e terminarmos por outros setores? Porque ele costuma dizer que nós cobramos para pagar um determinado setor. Então está a ficar claro aqui que quando eles cobram, o pessoal de saúde e o pessoal de educação está em último lugar. Então, senhor presidente, podia agora, no mês de dezembro, inverter os termos, começar pelos professores e pessoal de saúde, ou pelo pessoal de saúde e professor, depois seguimos nós os outros, para podermos nos reconciliar com o povo moçambicano. Aliás, aqui fica claro que as crianças de Chibuto têm razão. Quando elas próprias decidem rasgar provas do exame, as escolas secundárias mais grandes que andam no Chibuto são aquelas três. É a escola secundária de Chibuto, na cidade, é a escola secundária de Maleís e a escola secundária de Chimundo. As crianças se juntaram e gritaram, até pediram à polícia para os fuzilar, em solidariedade com os professores. Onde é que chegamos quando crianças de 10ª classe fazem isso? Crianças de 15, 16 anos são solidários aos seus professores. Espero que aqui não digam que é o Venâncio, porque em 2023 não havia fenômeno Venâncio nenhum, e mesmo neste ano, até outubro, antes do dia 9, não havia Venâncio nenhum. Portanto, esta manifestação das crianças de Chibuto, esta manifestação dos professores, este grito do pessoal de saúde, este grito de doentes que não têm comida e de outras classes profissionais que não seja responsabilizado ao Venâncio Mondlane, porque o Venâncio Mondlane não tem nada a ver com isto. Há uma música que está a circular agora, embora o início não é bom, que diz que o Venâncio, depois o país cheira mal e a Frelimo está a tentar soprar o cheiro à boca. Quer dizer, no lugar de encontrar medicação para apagar o país que está a arder, a Frelimo está... Quer dizer, se nem com mangueira consegues apagar o fogo, não é com sopro de boca que você vai apagar. Portanto, espero sinceramente que o grito dos professores, o grito do pessoal de saúde, seja entendido como real, e quem está a propositar é o presidente da República, porque trata esses funcionários como profissionais de nona categoria. Aquela aliança que Samora tinha nos ensinado, dos operários camponeses e professores, professor aliado natural dos operários e camponeses, o governo de Nilson veio criar ruptura. Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga, e vou neste momento com o Dr. Mulungu. Faço-lhe a mesma questão, uma vez que o professor é alguém que é, ou melhor, a profissão de professor é a mãe de todas as outras profissões. Por que não haver orçamento para pagar o salário dos professores? Ainda mais neste momento em que está-se a reclamar a questão de horas e também a questão do 13º por aí diante. É preciso aqui, numa primeira fase, tentarmos entender a lógica onde estão assentes esses pronunciamentos do Presidente da República. Se calhar a lógica aqui é a habitual. A lógica habitual que nós temos em Moçambique é que depois de um anúncio de uma manifestação, ela conhece como resposta
uma ameaça. Então, essas palavras, numa primeira fase, soam como uma ameaça. O Presidente da República esteve a ameaçar a classe dos professores, esteve a ameaçar as outras classes que pretendem, de facto, se manifestar em detrimento de falta de pagamentos, porque não são só os professores, tem várias classes que não estão, de facto, a ver as suas contas com o valor que lhes foi prometido. Mas a outra lógica é que há a ideia de que o setor da educação, o setor da saúde, não produzem. Então, se esses setores não produzem, então significa que, de facto, vivem de donativos. Então, se vivem de donativos, significa que já em janeiro nós tínhamos um orçamento que estava, de facto, este orçamento, ele calculado de modo a cobrir todas as despesas do ano a nível tanto da saúde e tanto da educação. Então, o que é que aconteceu com este orçamento? Onde que houve, de facto, desvio de alocação, ou seja, onde que houve mais necessidade para se justificar que desviou-se, de facto, um valor para cobrir esta necessidade? Não temos essa explicação. A outra vertente é que esse pronunciamento do Presidente da República, ele nos remete à ideia de que, se calhar, estes setores, por estarem a manifestar também o setor da saúde e o setor da educação, então pararam de produzir, e se param de produzir, não terão pagamento. Então, como é que esta lógica de setores que não produzem, ao pararem de produzir, não terão pagamento? Então, ficamos aqui um pouco confusos sobre aquilo que é o posicionamento do chefe do Estado. Pode ter o chefe do Estado, junto com a sua equipe, uma resposta convincente, mas em termos práticos, em termos de pronunciamento, em termos de posicionamento, houve aqui uma falha. Eu ouvi aqui o deputado Muchanga dizer que ele gostava de ver o presidente a se retratar. Eu queria dizer o do deputado Muchanga para descansar, porque neste país isso seria um milagre. Aqui em Moçambique não temos a prática de se retratar perante as situações de agressão verbal. Isto é uma agressão verbal. Isso é uma ameaça ao uso de um determinado tipo de violência, que em ciência política ou em relações internacionais é conhecido como violência estrutural, que é exatamente a questão do governo não conseguir fazer com que o indivíduo sinta no seu bolso a capacidade de compra. Então, aqui está sendo retirado a capacidade de compra do setor da saúde e do setor da educação. Então, isto é uma violação de um direito, sob prática de uma violência estrutural. Então, o chefe do Estado não vai se retratar em momento nenhum. E se ele já se pronunciou nesses moldes, ele ou vai agravar a situação em questões de ameaças, vai aparecer a figura do Pelour, que é o ministro da Saúde, ou a Namachilua, que é a ministra da Educação, a fazer mais ameaças. Porque é assim como nós temos assistido a condução da política dentro destes 10 anos. Nós vimos, durante o mandato do presidente Guebuza, ele às vezes tentava, de facto, trazer uma retórica no sentido de confortar as pessoas. Mas no mandato do presidente Nilson não vimos isso. Nós vimos o ministro, vamos usar um exemplo claro, recente, o ministro Pascoal Ronda, ele apareceu a fazer ameaças diretas aos manifestantes, em plena antena nacional, a TVN. E, de facto, nós vimos que o que ele disse se refletiu no campo ontem, quando tivemos baleamento de uma criança de 13 anos. Isto, de facto, demonstra que aquilo que ele prometeu ficou consumado. Tivemos baleamento de uma menor. Então, isto significa que esta intolerância toda não é só os manifestantes que são intolerantes a posicionamento contrário
aquilo que é o seu o posicionamento, mas também o governo é intolerante a todo tipo de posicionamento contrário àquilo que eles defendem. Então, os manifestantes não aprenderam distante, não aprenderam fora, aprenderam aqui dentro a ser intolerantes. E eles estão a responder ao mesmo nível ao próprio governo. É por isso que nós estamos neste emaranhado todo de discursos desarticulados, oriundos de indivíduos que nós esperávamos que projetassem algumas palavras no sentido de ajudar-nos a emanar essa situação que está cada vez mais a tornar-se gravosa. Exato, muito obrigado, Dr. Lungo. Sim, desculpa, ainda volto. Um bocadinho. Ok, tudo bem. 30 segundos para passar O Presidente da República comete erros em cima de erros. Apareceu em alguns fóruns privados a dizer que ele reconhece que as eleições não foram boas e deviam ser anuladas. Lamenta que as eleições custam 200 milhões de dólares. Pelo que eu ouvi pela CTA e outras entidades, até chegarmos ao fim desta fase que começou ontem, estaremos próximos dos 200 milhões de dólares de prejuízo. Por que não mobilizarmos 200 milhões, repetirmos eleições, do que acumularmos prejuízo? Porque isso não vai parar. E quando não para, quando chegarmos aos 600 milhões de prejuízo, aí vamos começar a pensar em dialogar. Só vamos concluir o diálogo aos 800 milhões. E vamos mobilizar já 200 milhões. E a dívida que teremos será de 1 bilhão. E nós podemos evitar, mobilizando os 200 milhões, que sei que não são necessários, porque muitas coisas em matéria eleitoral já foram feitas, o material foi adquirido. O problema que nós temos é reformar as instituições eleitorais. Se casar com a reforma eleitoral, os custos que nós temos podem ser reduzidos. Porque não está claro qual é o papel do Estado é confusão. Em algum momento a própria CNE. E o papel do próprio Conselho Constitucional também é confusão. Então já chegamos a este consenso. Precisamos de levar 30 anos para chegarmos à conclusão de que não conseguimos aprender nada. Timor-Leste, que teve a independência depois de nós, conseguiu pedir magistrados para o Conselho Constitucional e Tribunal Supremo 10 anos, 2 mandatos. Até foram 3. As pessoas ficaram 12 anos em Timor-Leste a dirigir a instituição de soberania, a ajudarem. Nós também podemos fazer. Vamos convidar o PNUD. Vamos convidar outras entidades da região. Nós não havemos de descobrir a verdade eleitoral enquanto nós continuamos da forma como estamos. Estamos a receber agora a informação dos jornalistas que na sala só tem editais da RENAM, MDM, Podemos e Conselho Constitucional e Comissão Nacional de Eleições. Os editais da Frelimo estão aonde? Afinal, a Frelimo não está interessada na verdade eleitoral. Por que a Frelimo teve delegado de mesa? Por que a Frelimo teve MMV, que até foi remunerado pelo Estado? E a Frelimo não quer entregar os editais na sua posse. Por quê? Estamos a brincar com coisas sérias. Ou na próxima lei eleitoral, a Frelimo é banida. Não pode fazer parte disto. Isto é tipo ter um padrinho mudo ou surdo que não consegue viver os problemas dos seus afiliados. Qual é o valor do MMV indicado pela Frelimo na mesa? Qual é o valor do delegado de candidatura indicado pela Frelimo na mesa? A Frelimo está a ser solicitada para ir ao debate, para apresentar ideias. Na presidência da República, negou ir. É solicitado pela sociedade civil, negou ir. É para a Frelimo continuar a violentar o povo. Vai lá com fumar chunga, com espinha. O povo já disse, não quer ser violado mais. A chunga já lá com espinha. Então, nós não queremos que a desordem que anda no país, a vergonha que anda no país, se alastre por mais tempo. Estão-se a destruir bens. Estão-se a destruir recursos. Está-se a perder tempo. Não temos produção e produtividade. Estamos a matar pessoas porque não vão ao hospital. Esse sangue todo será cobrado por nosso Senhor Deus.
Podemos evitar isso. Paremos de arrogância, prepotência. Frelimo, você não é nada. Pare de outorgar, dono de tudo. Venha ao local onde estão os outros. Apareceu o Celso Correia ali a dizer vai conversar. Aparece outra lá a dizer que 70% já é tudo. Qual é a lógica mesmo dos membros da Comissão Política da Frelimo? Já chega, o povo já disse. Vamos poupar Moçambique. E todos nós temos direitos e deveres. A Frelimo tem dever de apresentar editais. Se a Frelimo não apresentar editais, ninguém vai aceitar o resultado. A não que digam que o Chapo perdeu. A Frelimo perdeu. Aí sim. Se não disserem isso, ninguém vai aceitar o resultado e vamos continuar com barulho que só está a prejudicar a todos nós. Ninguém está a ganhar. Mas vale a pena este sacrifício, porque esse sacrifício vai libertar-nos da fraude, vai nos libertar das macacadas eleitorais. Exato, muito obrigado, Dr. Mushanga, até porque o próximo tema vai ser mesmo o rescaldo e o impacto das manifestações denominadas 4x4. No entanto, ainda prosseguimos com o nosso tema, na questão do pronunciamento do Presidente da República. Professor Pangaia, ainda faço a questão que diz respeito ao pagamento salarial dos professores. Como podemos explicar ao encarregado lá em casa que paga anualmente a matrícula e também aquele que tira o imposto para poder fazer face àquilo que são as despesas públicas, e sendo que o professor é um funcionário público. No entanto, e agora já não há salário para pagar o professor. Como podemos esclarecer, nas palavras do Presidente da República, que não há dinheiro para pagar o professor? Sim, muito obrigado. Olha, se calhar eu percebi mal. O que eu percebi daquilo que o presidente Filipe Jacinto Nunes disse foi de que poderá haver os salários dos funcionários poderão estar comprometidos caso essa situação prevaleça. Não vi que tivesse indicado uma classe específica para isso. Apenas percebi de que havia essa possibilidade de haver problemas no pagamento de salário devido às manifestações, o salário aos funcionários públicos. Mas antes de poder chegar lá, eu queria dizer o seguinte, que um dos instrumentos importantes de governação que logo no primeiro momento a Assembleia da República se preocupa em poder aprovar é o Plano Econômico Social. Exato. Então, eu acredito, eu esperava que o discurso do Dr. Mushanga pudesse se referenciar o que aconteceu na aprovação do Plano Econômico Social 2024. Porque o Plano Social Econômico, ele tem a previsão das receitas e despesas. Essas despesas incluem nessa questão dos salários, dentre várias outras coisas. Esse Plano Econômico foi aprovado, e se foi aprovado, houve cabimento orçamental para garantir salários públicos, dentre outras despesas, de 2024. Porque se esse plano foi aprovado, como é que agora se pensa que já poderá haver esse comprometimento, essa situação de não haver salário para os funcionários, tendo em conta que o Plano Econômico Social já foi aprovado para este ano? Significa que as despesas deste ano, os valores para pagar as despesas deste ano já existem. Então, o que pode acontecer é afetar, neste caso, provavelmente, nos próximos anos, mas para este ano já não podia se reclamar a questão de salários e dentre várias outras despesas. Vamos sair dali. Outra questão que nós temos que temos que perceber é o seguinte: esse discurso de não haver salário por motivo X, Y, Z acaba deixando de ter eco quando se circulam essas tabelas de pagamento de salários aos presidentes do Conselho de Administração das empresas públicas, a outros quadros que recebem avultadas somas de dinheiro. Em contrapartida, não há salário do professor, ou não há dinheiro para pagar horas extras.
e depois aparecer, dizer que não tem dinheiro para pagar, por exemplo, horas extras, não tem dinheiro para pagar salário, mas a mesma pessoa que está sendo dita que não há dinheiro para lhe pagar, o governo não tem dinheiro, sabe de que o PCA da HCB recebe tanto, talvez 1 milhão, sei lá, 800, sei lá. O PCA da ENH recebe lá quantos milhões. Mas, no entanto, não há 20 mil meticais, não há 5 mil meticais para trabalhar, para pagar a este. É aí onde começa a haver essa discrepância, ou um descrédito do discurso de que não existe dinheiro para pagar salário a essa gente. Nós devemos nos lembrar, na altura de Samora Machel, os salários que eram praticados para todos nós eram poucos. Havia um certo equilíbrio, a discrepância entre as categorias não eram tão abismais assim. E essa razão que não havia tanta reclamação assim, o que está ocorrendo nos dias de hoje. Eu lembro-me que alguma coisa boa que o presidente Filipe Jacinto Nyusi fez quando ele tentou equilibrar, quando o presidente procurou remover as discrepâncias essenciais com a tabela salarial única. Mas, no entanto, aqueles que fazem parte do governo prontos para sabotaram a tabela salarial única. Aquele desejo que o presidente tinha de procurar equilibrar, não haver uma equidade. Equidade não significa haver igualdade, mas ele pretendia haver uma certa equidade para diminuir aquilo que são as discrepâncias sociais. Mas algumas pessoas pegaram esse mecanismo, sabotaram a tabela salarial única, criaram todo o malabarismo para continuar ainda as discrepâncias que existiam. Então, o maior problema que nós temos aqui é esse desequilíbrio social. O desequilíbrio social que, dia após dia, tem essa manutenção por parte de alguns egoístas que não querem ver os outros alcançar um determinado nível. Sempre encontram algum mecanismo para poder escapar daquilo que era a tabela salarial única, introduzindo outras mordomias para poder coisa. Então, temos esse cenário. Efetivamente, não vai caber na cabeça de ninguém dizer que o governo não tem dinheiro para pagar salário aos funcionários, quando esses mesmos funcionários conhecem pessoas que estão a receber mais de 1 milhão de meticais como salário. Exato, muito obrigado. Ainda vou ele citou-me depois para e peço que faça muito rapidamente a ponte com... O presidente disse, ainda hoje eu vi na TV Sucesso, o presidente a dizer: podemos ter problemas para pagar médicos e podemos ter problemas para pagar professores. É quando a questão é levantada. Por que essas classes, que são as classes mais importantes nas classes sociais do nosso país, esses setores são os setores que deviam ter o maior número de funcionários e nós todos contribuímos para elas, porque elas estão em todo o território nacional. Não há nenhuma aldeia que eu conheço que não tenha professor e que não tenha enfermeiro que vá para lá para assistir as pessoas, seja em matéria de vacinação ou com o técnico polivalente de saúde, sei lá o que. Portanto, isto aqui é uma irresponsabilidade. A segunda coisa que o presidente disse é aquela que eu disse sobre as eleições. Havendo certeza de que as eleições foram fraudulentas, ele próprio confirma. O que é que obsta que se mande parar aquela vergonha? Porque ainda que se faça auditoria é para responsabilizar. Quando há fraude acadêmica, o que se faz é anular o exame e mandar repetir. Agora, quem praticou a fraude, esse é outro assunto. Não é da auditoria que nós vamos descobrir o grau da fraude. Já se sabe qual é o vencimento. Há vídeos que circulam. Não é possível o número de votantes na província de Maputo ser igual ao número de votantes de Nampula e ser igual ao número de votantes da Zambésia. Isso é dizer que o povo da Zambésia, o povo de Nampula não presta para nada. Não são moçambicanos. Nunca houve isso. Vai lá ver o número de pessoas que votaram na província de Maputo,
Vai ver o número de pessoas que votaram na Zambésia, vai ver o número de pessoas que votaram em Nampula. A província de Maputo tem metade dos assentos de Nampula. Não pode. E, entre outras coisas. Agora, deixa-me completar o doutor Pangaia. Perguntava. Doutor Pangaia, o plano econômico social tem sua expressão financeira, que é o orçamento. O orçamento não é feito com dinheiro que está no saco. O orçamento é feito com previsões. O governo tem de saber quanto é que pode arrecadar nas suas receitas internas. E depois, quando é que vai receber de donativos. Os que nos dão donativos decidiram o seguinte, que já não vão dar donativos para pagar remunerações. Remunerações, subsídios, renda de casa, não vão pagar isso. Mesmo para médicos, nem para juízes, nem para nada. Não há. O governo tem que arranjar suas receitas próprias. Porque descobriram que a cada dia que passava, as casas não tinham preço fixo. Há pessoas que arrendam casa de 450, 600, outros 150. O nosso governo não tem plafond para dizer que você fica na tua casa, o subsídio de renda de casa a este nível é 50 mil meticais, é 10 mil meticais, é 15 mil meticais. O nosso governo não sabe dizer que quando está-se a construir escola, tem de haver casas para professores na escola. O nosso governo não sabe dizer quando se constrói hospital, tem de haver casas para o pessoal de saúde. Não sabe dizer isso. E o que é que está a acontecer? A previsão do orçamento das nossas receitas fiscais é que tem que pagar vencimentos e outras despesas. Uma das coisas que ele levantou são despesas da guerra de Cabo Delgado. Nós nunca equacionamos guerra de Cabo Delgado porque o governo disse-nos que os insurgentes tinham acabado. Nós nunca pensávamos que até agora teríamos insurgentes lá. Neste momento, os jovens estão lá no terreno, deveriam ter voltado para voltarem para as suas academias, estudar, sei lá o que. É por causa disso, quando sai esta gente da SADC, estávamos convencidos de que tudo estava conforme. É o que o governo nos dizia. E nós já pedimos que as comissões relevantes vão para lá. Comissão da Defesa e Ordem Pública, a Comissão da Administração Pública, a Comissão ligada a Assuntos Sociais, por causa das escolas e hospitais. O governo negou. O doutor Pangaiotti disse aqui que foi proibido de entrar no quartel para ir confirmar a embarcação que carregou droga, que está a matar os moçambicanos. Alegadamente porque o chefe do Estado-Maior não autorizou, o chefe do Estado não autorizou. Para dizer que nós temos facetas de pessoas aqui que não estão interessados em criar o bem-estar e transparência na gestão da coisa pública. O presidente da República, como chefe máximo do governo, tem de ter capacidade de estar acima dos seus. Porque os tais que você diz que estão lhe a sabotar, ele que convidou. Se estão lhe a atrapalhar, por que não os afasta e procura outros? Quando um clube não tem bons resultados, ou troca jogadores, ou troca treinador, ou troca direção. Não se mantém a situação. O Costa do Sol não tem bons resultados, trocou treinador. E muitos tantos outros clubes. Outros clubes tiram presidentes. Outros clubes fazem uma reforma inteira. Dispensam todos os jogadores. Começam com novos plantéis. Por isso, não é lícito que as pessoas defendam maus resultados e não haja ninguém a ser responsabilizado. Onde há maus resultados, tem de haver responsabilidade. A culpa é casada sempre. Não pode morrer solteiro. Até a culpa pode ser polígama. Exato, nós já Desculpe, estamos... É o seguinte, tudo isso que está a ser falado aqui, a maior culpa está na oposição. É assim, porque, olha, eu acredito que o país não teria chegado a esses níveis de tantos problemas infantis que nós estamos a ter hoje, de até nós termos
estar a discutir problema de fome no país se nós tivéssemos uma oposição forte e séria. A oposição é ela que não foi de qualidade, ou não é de qualidade suficiente para poder barrar essas barbaridades todas que nós estamos a ter aqui. Porque, olha, eu há dias ouvi uma televisão e estava a falar sobre as mordomias que a Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional, submeteu à Assembleia da República para, quando ela puder acessar as funções, quais são as mordomias que ela deveria ter, e precisava que a Assembleia da República fosse aprovar isso. E que esse documento foi discutido na Assembleia da República, onde o Manteigas era o relator dessa comissão. É um documento secreto que nunca se ouviu, ouvimos pela primeira vez quando a televisão trouxe esse documento, daquilo que a Lúcia Ribeiro está a exigir para quando ela quando cessar as funções, tome esse poder. Mas olha, aquelas mordomias todas já deveriam ter sido denunciadas há muito tempo. Num país onde existe fome, onde existe problemas de que tamanho, mas discute-se aquele tipo de mordomia sem que a oposição pudesse ser denunciada. Se não fosse aquela televisão a trazer aquilo em público, o que havia de acontecer? Outra coisa, muitas vezes, desde 94, a oposição veio dizer que foi roubada votos. E sempre a canção foi a mesma. Nunca nos trouxe medidas que pudesse efetivamente mostrar para que o partido no poder parasse, que era acusado de estar a roubar eleições, parasse de roubar tais votos. Razão pela qual que nós, em algum momento, chegamos a dizer que a Renamo, ela recebe gratuitamente votos à população e leva esses votos, vai vender. Se calhar seja por essa razão que a sede nacional da Renamo está no mesmo quarteirão da sede nacional do Partido Frelimo. E provavelmente esses dois são compadres. E razão pela qual não há quem critica ninguém. E é por isso que o país está assim hoje. Eu fico nervoso quando a oposição, sobretudo a Renamo, vem criticar essas situações, quando ela é corresponsável disto. Não criou medidas suficientes para poder parar com essas situações. Estamos a ver agora o cenário do Venâncio Mondlane, que entrou em cena política, qual é a dimensão da exigência daquilo que ele acha que esse é o direito. Uma coisa que nunca foi feita pela Renamo. Mas ela, Renamo, sempre reclamou de que estava sendo roubado voto. Mas que, na verdade, agora, podemos aqui concluir que há um compadrio entre o poder e a Renamo. E a Renamo, quando aparece aqui para poder... Por exemplo, o Mazanga, várias vezes aparece aí, nas eleições passadas ficou com diarreia, quando estava para se tomar uma decisão para aquelas eleições. Este ano, diz que ficou à espera até às 16 horas para poder ver a carta que vinha, não sei lá, do STAI, para poder acompanhar aquela questão dos editais. Ficou até às 16 horas, saiu, e depois a carta chegou, ele já não estava lá. Não vê que isso é brincadeira, por mau gosto. Então, são esses... Olha, infelizmente, Dhlakama, ele não descobriu que estava rodeado de muitos criminosos, de bandidos, que sabotaram aquilo que era o programa da oposição, que é da Renamo. É por essa razão também que o Dhlakama acabou descobrindo Venâncio Mondlane. Viu que Venâncio Mondlane haveria de poder inverter algum cenário na Renamo, porque estava rodeado de bandidos. E destruiu aquilo que é o patrimônio nacional, que é a oposição. A oposição à Renamo é um patrimônio nacional, não é só dos membros da Renamo. A oposição, a Renamo, a esperança era que a Renamo desempenhasse um papel importante na governação. Pudesse criticar, garantir com que as coisas mais não perpetuem. Agora, qual é o orgulho que a Renamo vai trazer desde 94 até agora, que continuam a poder
relatar vários problemas. Mas o que fez a Renamo para poder impedir que esses problemas pudessem acontecer? Então é essa a questão. Eu, sinceramente, estou zangado com aquilo que aqueles que destruíram a Renamo, desde a altura do presidente Dhlakama. Dhlakama sempre, houve algumas vezes que ele apelou para que não tomasse posse os deputados, mas os deputados eram esfomeados, pura simplesmente foram tomar posse. Muitas vezes quis sabotar isso. Vimos o esforço de Dhlakama sozinho para poder tentar colocar na linha esse país, nos carris esse país. Mas Dhlakama não teve esse apoio que hoje Venâncio Mondlane está a ter. Então, esse é o meu desabafo. A Renamo, por favor, é melhor, para mim, a Renamo deveria se redimir perante a sociedade, pedir desculpas à sociedade por não ter conseguido resolver esses problemas desde 94 que ele está na cena política até hoje, não conseguiu resolver esses problemas. Então, deixe que emerjam outros partidos para ver se também consegue contribuir para esse país. Exato, muito obrigado. Queria ouvir a opinião do Dr. Mulungu. Desculpa, há uma questão que ele me colocou direto. Exato. Não vou comentar o resto que ele disse, o desabafo. Há muita coisa não verídica, misturada, e uma mentira repetida várias vezes acaba sendo verdade. Eu não quero dizer, não é nesta televisão que vou dizer quantas vezes não defendi o Venâncio aqui. E por que eu, depois, peguei outro caminho, o Venâncio pegou outro caminho. Esta televisão sabe melhor do que qualquer sítio, incluindo o doutor Pangai. Mas eu sei também que essas glórias, essas hosanas está a fazer ao Venâncio. Se o Venâncio for às conversações e não cumprir com aquilo que disse ao povo, o Venâncio também será tido da mesma maneira. Então não podemos correr muito. Pensar que correr é chegar. É preciso avaliar o que está a acontecer. Mas a Renamo fez o quê? Diga, a Renamo fez o quê desde 94 para agora? Eu até entrei na cadeia por causa disso, fiquei 45 Mas 43 a sua cadeia não resolveu o problema de Moçambique? Desculpa. Dr. Se Pangai, calhar estamos a essas ouvir. manifestações que o Venâncio está a ter também podem não resolver. Não é assim como pessoas da tua idade falam. Os teus colegas, professores universitários, foram chamados para falar ao Presidente da República. Tiveram medo de dar ideias em público por causa da vergonha que a academia representa neste país. Estavam lá reitores lá. Não vimos nada. Nem tungiram, nem mugiram. Porque o que eles iam fazer é igual a sogra que se mete com seu genro para salvar o lar da sua filha. Fazer filhos que não podem conhecer o pai e podem ser reconhecidos depois da sogra morrer. É vergonha isso. Pelo menos na tua tradição nhungue e na tradição dos Machangada. Exato. E se o senhor é bom, vai educar os teus colegas lá da universidade para não tornarem mais a fazer aquela vergonha que andam a fazer. Quem tirou o documento foi a minha comissão. Devolveu para a Presidente da Assembleia da República. Porque a primeira comissão foi fazer a proposta. Aliás, foi dar parecer. Mas aquelas matérias são tratadas também pela quarta comissão, que é a minha comissão. E nós perguntamos, desde quando é que o Conselho Constitucional tem iniciativa de lei? Desde quando é que o Conselho Constitucional tem iniciativa de lei? Iniciativa de lei está na Constituição. Nunca apanhamos ali o Conselho Constitucional tem iniciativas de lei. Eu próprio é que recusei aquilo. Pergunta a Esperança Bias, vai te dizer. Só que eu não gosto de fazer propaganda. É como esta coisa de que as pessoas foram aliciadas. Essa é louca que é. Eu fui aliciado. O teu amigo Machili tentou me dar bolsa para eu sair do país. Não fazer o mestrado na Universidade de Eduardo Mondlane. Porque ia me encontrar com um reacionário chamado Maquani, um reacionário chamado Rosário, um outro reacionário chamado sei lá o que é. Então eu ia reforçar os reacionários lá. Dinheiro assim, dizer que ia pagar. Eu posso escolher se quero França, quero Inglaterra, quero Estados Unidos. Eu disse, senhor professor, quando eu estava na tua universidade, o senhor nunca me deu bolsa na licenciatura. Nunca me ajudou com nada. Eu tenho dinheiro como deputado da minha família. Vou pagar o meu mestrado. E já paguei. Preciso de ver esses reacionários. Por que são reacionários? E fui fazer ali o meu mestrado. Portanto, temos que falar,
mas temos que ter fio de retorno. Porque o que o senhor está a dizer aqui, algumas crianças atentas estão a vir e qualquer dia vão te perguntar. Por isso, não houve nenhum esforço extra à vontade dos deputados que denunciou o pedido da Alicia Ribeiro. Para o teu conhecimento, aquele documento, eu estou a travar pela segunda vez. Já veio aquele documento nos tempos do Gamito. O que fez Gamito sair foi exatamente o mesmo teor. Alegava que fechou o escritório dele de advogado, já não pode advogar, é exclusivo. Eu disse a ele, o senhor não tem iniciativa de lei. Vai falar com o governo. Quando você aceitou, não sabia que você ia fechar o seu escritório. O senhor foi deputado aqui durante muitos anos. O senhor fez a Constituição que cria o Conselho Constitucional. Não sabia. Nós estamos aqui para brincar. O grande problema dos intelectuais moçambicanos, sobretudo aqueles que passaram de universidades, é que se fazem cientistas políticos aqui. Não tem fio de retorno. Foram chamados para discutir a crise política na República de Moçambique. Foram discutir mordomias de universidades. Foram discutir dificuldades disto e daquilo. A agenda anunciada era como sair da crise política criada pelas eleições. O presidente disse que ia dizer alguma coisa até hoje. Significa que não há nada. Foram fazer aquele acordo do gero com sogra para salvar o casamento da filha que não faz filhos em tempo útil. Exato, muito obrigado. Doutor Mulungu, qual é o seu parecer relativamente a esta discussão? Eu, se calhar, podia concordar que não temos no país uma oposição forte, firme, mas isso tudo, para mim, tem um efeito dominó. Não temos uma oposição forte, firme, também não temos uma posição ou um partido no poder forte e firme. Então, também eu não acho... temos academia. Exato. Então, eu acho que não há um setor. Essas manifestações todas que nós estamos a ver, conseguimos aqui perceber que não há um setor a nível do nosso Estado que está, de facto, a andar devidamente. Todos os setores estão viciados, todos os setores precisam de uma requalificação, porque nós compreendemos com o tempo que, se calhar, a ideia de criar algumas instituições, alguns órgãos, ia resolver os problemas do país. Mas essas instituições, esses órgãos que foram criados, de facto, eles não conseguiram trazer respostas palpáveis para os problemas sociais. O que eles trouxeram, de facto, foi a questão de vangloriar quem pensou nessas instituições. Mas que tal? Os resultados operativos dessas instituições não foram vistos. Quantos institutos ou fundos a nível de Moçambique nós temos? São vários, que deviam, se calhar, fazer o seu devido trabalho e não fazem. Então, essas manifestações vieram, de facto, trazer à tona todos os problemas que nós temos a nível nacional. Falando em oposição de qualidade, quem, de facto, apagou o Carlos Cardoso? Quem apagou Jeremias Pondega? Quem apagou Sibaciba Macuaco? Quem apagou o juiz Matabel? Então, se nós olharmos para a nossa história em termos de figura, olhamos para... O juiz é Silica. Silica é ativista, exato. Então, olhamos para figuras como Sistak. Então, nós percebemos aqui que quando nós tivemos uma oposição forte, esta oposição, ela de facto foi apagada. E quando nós tivemos, a nível do partido no poder, figuras fortes como Samora Machel também foram apagados. Então, a nossa política nacional, ela não está aberta a ter figuras iluminadas. Ela está habituada a ter figuras que fazem o mínimo para saber estar. Está habituada a ter figuras que estão ali por interesse próprio, não pelo bem comum. Figuras que estão para arrecadar fundos para encher o seu bolso. Não há explicação nenhuma que possa se dar que um único indivíduo possa oferir mensalmente 3 milhões de meticais.
Isso não faz sentido nenhum. Não há nenhum Estado pobre como o nosso, que está nos 5 estados mais pobres no mundo, tem um indivíduo que está a oferir acima de 20 mil dólares. Quer dizer, em termos de declarações, ou em termos de salários declarados, que nós todos temos domínio, este indivíduo está a oferir mais que o Presidente da República. Então, há aqui, se este é um PCA de uma instituição pública, então quantos PCAs têm mais salários curtos? Mas a coisa mais grave é que quem manda nomear o PCA é fulano de tal, é o próprio Presidente da República. Exatamente. Então, é aqui onde nós começamos a notar essa estranheza. Quantos PCAs nós temos nas instituições públicas? E ele, como figura PCA, ele gosta do salário que tem no meio da miséria. Quer dizer, e nota uma coisa. O melhor disso tudo aqui em Moçambique é que as instituições estão aqui na cidade, mas essas figuras, a maioria das suas residências, estão lá nos bairros emergentes. Então, ele passa a Machaquene, Pulana Canice, ele consegue ver a pobreza desses bairros todos até chegar ao seu destino. Ou seja, ele fica mesmo à vontade com o salário que recebe, vendo pessoas à procura do pão para viver de ganhos do momento, pessoas que vivem abaixo de $1 por dia. Não, fala de Romão. Quando você vai para Romão, a diferença é a linha férrea. A linha férrea toda à esquerda, Sim. para quem vai a Maracoene, é pobreza. Sim. O lado direito, onde estão os tubarões do regime, Sim. é tudo maçons. Sim. Exato. Então, eu acho que nós não temos nada bom neste país. A única coisa que é boa neste país, que anda bem, é a desgraça. O resto tudo é politiquice, é nosso imaginário, é conseguir, de facto, sustentar a nossa família e acharmos que está tudo bem. Não está nada bom. Aqui neste país, a pobreza, ela ainda é extrema. Ainda temos pessoas, o Dr. Pangá esteve a reclamar que há pessoas que foram reassentadas, foram esquecidas, ou seja, aquelas pessoas não estão a receber assistência devida. O próprio Instituto Nacional de Gestão de Desastres esqueceu as pessoas que ela mesma alocou. Não foi o Instituto de Gestão. Aquele reassentamento, eu fui ver quando as populações começaram a fazer greve pela primeira vez, porque as casas foram rachadas. Levaram pessoas para uma zona semidesértica, em detrimento de locais onde as pessoas podiam fazer machambas. Ali onde estão as pessoas em Cateme, se você passa um pouco Cateme, anda 15 km, vira à esquerda, anda mais 15 km, há uma mata grande com terras boas para a agricultura. Mas porque as pessoas querem estar num local próximo da cidade, porque querem fazer negócio, os que dizem que vendiam no mercado na cidade, falaram mais alto do que as pessoas estão a fazer agricultura. Hoje o negócio na cidade não está a dar certo. Também porque o valor de chapa já é muito caro. As pessoas estão naquela desgraça ali. Aquilo é o quê? É igual ao que estamos a assistir aqui em Boana. As machambas vão produzir tomate, produzir repolho, produzir couve, sei lá o que. Está cheio de bananas. Está cheio de macadâmia. A população vai comer macadâmia. A população vai comer banana. Sabe, lá onde havia machambas que tornavam Moamba o celeiro da província de Maputo, também é banana, é cana-de-açúcar. Produtos de exportação. Esses produtos de exportação, porque trazem dólar, esse dólar é distribuído à população. É o mesmo jogo. Mais Exato. dias, menos dias. Nós não temos onde a nossa população vai poder cultivar. E quem tirou as pessoas das suas indústrias, nas fabriquetas que andavam aqui na cidade, foi o governo da Frelimo. Quem acabou com manufatos, com Finita, Soveste, Cajuca, Vidreira, foram eles. E tornaram aquilo armazéns. E mandaram embora os trabalhadores, os operários. Os filhos dos operários hoje são vendedores de crédito na estrada. E chamam eles de marginais. Não têm direito de reivindicar? Exato, muito obrigado, Dr. Muxanga. Ainda estamos mesmo a passos muito curtos no nosso término do programa. Eu queria que fizesse as últimas considerações
com uma capacidade de síntese mesmo sobre a questão do rescaldo, do impacto das manifestações, esta que estamos a viver nesta temporada de 4x4 e também proposta de soluções com uma capacidade de síntese mesmo. As manifestações, fora aquele baleamento que se deu contra o adolescente de 13 anos na zona minha, Tema, Tola Rio, e a destruição do autocarro da Lalgi, penso que a destruição da esquadra de Macantene, e mais essa tentativa que se fala, não sei se se confirma, de mais um posto policial na zona de Congolote. Acho que as manifestações aqui na província de Maputo tendem a melhorar. A atuação tanto dos manifestantes como dos polícias, assim como dos militares, está a ser positiva. Eu tenho vídeos de elementos da Polícia de Trânsito a conversar amigavelmente com manifestantes, a explicar qual era a razão deles não terem que fechar. Porque vem a ambulância, pode pisar aquela pedra parte a própria ambulância. Vem um carro funerário, carro de bombeiros, aqui há muita aceitação. Lamentavelmente, também vi militares a sensibilizar os jovens a haver entendimento. Alguns polícias, até esses tidos como criminosos, os da intervenção rápida, também alguns estão a fazer uma boa conversa. Lamentei aquela situação que se deu em Gaza, de partir em carro de bombeiros. O resto não quero comentar, mas partir carro de bombeiros para mim foi a coisa mais feia que eu vi. Porque corre-se o risco de aquelas pessoas partiram carro de bombeiros, ao saírem dali a casa deles daqui a 2 dias pegar fogo. É aquele carro que eles partiram. Então nós temos que saber dividir as águas. O que é água salgada, o que é água que ainda não salgada, não é potável, que não se pode beber para matar sede, mas podemos usar para regar o jardim, lavar as mãos e lavar a roupa. Espero, sinceramente, que o governo perceba, que o Partido Frelimo perceba que não há nenhuma coisa que nós vamos fazer diferente daquilo que os outros países do mundo fizeram. É preciso saber que nós neste país temos guerra de Cabo Delgado. Lamentei um debate que vi até com um jornalista que acabei ligando para ele, quando ele diz que os que apoiam o NUS é MDM e é Renamo. Nós não estamos a apoiar a continuação do NUS no poder nenhum. Só que na gíria, se o NUS tivesse vice-presidente, saía ele e ficaria seu vice-presidente. Outra solução seria ele entregar o poder a presidente da Assembleia da República para fazermos uma boa transição. Não sei se isso é fazível, porque há pessoas que não concordam. Primeiro, alegam situações militares. Segundo, a idade da pessoa. Terceiro, a atuação dela como ministra e como presidente da Assembleia da República. Para alguns, os níveis da presidente da Assembleia estão muito abaixo dos níveis do NUS. Para quem tem uma escala de 0 a 10, se há quem dá 4 ao NUS, aquela senhora tem 2,5. Por isso, não é um assunto fechado. Por isso que a Renamo diz, anulemos as eleições, vamos ao diálogo político para criar um governo de gestão. E é preciso perceber o que é o governo de gestão. Governo de gestão atende questões pontuais. E esse governo não pode ultrapassar 2 anos. Por que dissemos 2 anos? O presidente da República criou um grupo aqui que dizia que era para conversa sobre o modelo de organização, não modelo de organização das eleições distritais e não distritais. Não recordam? No primeiro momento era menos de 1 ano, aquilo eram alguns meses. Agora acabou ficando com 2 anos. Nós estamos a dizer que não pode ultrapassar 2 anos. O NUS não vai poder ter os mesmos poderes que tem hoje. O que vai acontecer neste país, vocês não sabem, é o Venâncio vir, entrar no diálogo, porque ele não é deputado
não vão lhe oferecer o posto de ministro do presidente da Assembleia da República. Vão lhe propor o posto, por exemplo, de primeiro-ministro. Só que esse primeiro-ministro não chefeia governo nenhum. Nós estamos a ver o que está acontecendo com Melear, o que está acontecendo com o Rosário. O Rosário viveu momentos em que ele convidava ministros para a reunião e os ministros não iam porque as pessoas estavam com o ministro, amigo do presidente, ao outro lado. E todos nós sabemos dessas histórias. Então, nós precisamos de perceber o que é que nós pretendemos. Está a me parecer que o melhor caminho é continuarmos com manifestações. Vamos continuar com manifestações. Síria, para chegar ao estado de guerra que se encontra hoje, começou com manifestações. Depois de tanta gente morrer, houve fações que se organizaram para combater o governo de Síria. Passam muitos anos, a paz desapareceu. Portanto, a manifestação não é bom indicativo. Por isso, encorajar manifestações tem de ser assunto último, porque tudo falhou. Exato. As manifestações, o caminho que estão a seguir. Tivemos agora assalto do comando distrital de Nhasunji. Não há clareza sobre o que se assaltou em Murumbala. Mas sabe-se dizer que a cadeia foi aberta. Não acredito que não tenha se levado armas lá. O comandante da polícia foi catanado. Não acredito que o comandante da polícia não tivesse arma em casa dele. Porque o motivo do seu acatanamento é porque disparou. Parece que quando chegou no hospital não tinha arma. Então, eu estou a fazer matemática de tudo isso. Estou a ler a história, porque eu sou historiador, fui bom estudante de história. E procuro comparar isso com os outros países. E Moçambique não vai ser diferente disso. Exato. Por simplesmente que é país de negros. Não. O mundo, a moeda está desenhada, tem duas facetas. Então temos que estar atentos ao que está a acontecer. Não estou a ver a sustentabilidade do governo manter esta manifestação até o dia 23. Porque Exato. no dia 17 e 18 estão a voltar aqueles nossos filhinhos habituados a comer à força na África do Sul. Os famosos mafochanes, aqueles que trabalham nas farmas, aqueles que nos criam problema em Joanesburgo, alguns deles. Aqui na província de Maputo, alguns distritos de Gaza e Inhambane, a criminalidade cresce mais a partir da chegada de alguns nossos irmãos que vêm da África do Sul para virem passar festas do Natal, quando os nossos irmãos chegam da África do Sul para passar a Páscoa. Eu Exato. já andei aqui nas esquadras da polícia, vi essas estatísticas, para dizer que as regras de manifestação serão mais potenciadas a partir do dia 16 e 17, 18. Quando chegar dia 23, será a explosão do tanque, que não é subterrâneo, é um tanque de combustível que está em cima. E não imagino a quantidade de fogo que vamos ter. Por isso, eu volto a apelar. O Conselho Constitucional, os documentos que está a usar, não significam nada. São provenientes da fraude. Os votos, ainda que vão contar urna por urna, são da fraude. Houve enchimentos, nós vimos. Houve delegados de candidatura e MMVs de partidos foram barados. Não cumpriram o seu dever de fiscalizar. E a lei diz que quando há isso, é nulo. Anulem as eleições, mobilizemos os 200 milhões, reformemos os órgãos de gestão eleitoral, de base ao topo, incluindo o próprio Conselho Constitucional. Vamos parar de egocentrismo, porque vamos destruir o país. À semelhança da Síria, à semelhança de Gaza e à semelhança do Líbano, que hoje estão em ruínas. Exato, muito obrigado, Alves Mulungu. Bem, olhando para as manifestações, eu acho que estamos a assistir aqui uma espécie de abrandamento daquilo que era o uso excessivo da força por parte da polícia.
é verdade que esse abrandamento ele acaba surgindo Mas é aqui, em Nampula houve muitas mortes, Cabo Delgado. em consequência daquilo que também é a correspondência a este uso excessivo da força por parte dos manifestantes, ou seja, os manifestantes também começaram a usar a violência para, de facto, confrontar a polícia. É um bom sinal, é de se louvar, porque o que tem criado tumultos são os vídeos que nós partilhamos. Há zonas que parece que estão a fazer uma espécie de competição. Quando recebem os vídeos, eles querem fazer a mesma coisa que a outra zona faz, porque eles também têm a mesma capacidade. Isto também se assiste na questão das barricadas, que nós temos assistido na estrada. As barricadas também elas são feitas nesta mesma ordem de pensamento, ou seja, as pessoas começam a ver que na rua X há uma barricada, então eu também vou fazer uma numa outra rua. Esse é um oportunismo no meio dessas manifestações. Quem convocou as manifestações não orientou as pessoas para prosseguirem por esse tipo de caminho. Mas também há sinais positivos nesse cenário de barricadas. Ouvimos ontem algumas pessoas que de facto conseguiam neutralizar essas pessoas que estavam a montar essas barricadas. Mas o centro de todas as atenções dessas manifestações é a decisão do Conselho Constitucional. Eu não sei como é que a equipe do Conselho Constitucional consegue dormir sabendo que a resposta, se calhar, para este problema todo está nas suas mãos. Mas essa resposta, pelo tempo que ela tem durado, ela de facto vai ficando comprometida no sentido de que os resultados, seja qual for, já não é credível a este nível. Se o resultado for favorável ao Venâncio Mondlane, não será credível. Se o resultado for favorável ao Daniel Chapo, não será credível. Se for ao Suf Momad, não será credível. Se for ao Lutério Simango, também não será credível. Então, é preciso que neste momento haja uma capacidade de percepção desse assunto na dimensão moral, mas também na dimensão da segurança nacional. São esses dois quesitos que se calhar podem orientar o Conselho Constitucional a optar por um caminho mais fiável no sentido de restaurar a segurança a nível nacional. Mas enquanto isso, vamos ficando com o suposto dia 23, que é a suposta previsão dos 20 dias antes da primeira sessão na Assembleia. Então, estamos aqui a assistir uma decisão que parece mais política nesse momento em relação a uma decisão que devia ser mais técnica, porque eu não vejo dificuldade nenhuma em contar números. Se há dificuldades por parte primeiro do STAI, depois da Comissão Nacional de Eleições e agora do Conselho Constitucional, que não é o seu papel, de facto, andar a verificar editais, estamos a perceber que esta decisão ela carece de muita explotação a nível das lideranças e principalmente a nível das pessoas que confiaram a doutora Lúcia Ribeiro à posição de presidente. Então é preciso que aqui haja muita cautela, mas é preciso que se traga respostas que de facto nos resolvam este problema social todo que isto tem criado. Mas este problema social, ele de facto não é só este resultado que vai resolver. Ainda tem que se fazer um trabalho mais a fundo. Todas as figuras interessadas, todos os atores políticos precisam sentar no sentido de discutirem o Estado da Nação, sem observância de cores partidárias, sem observância de status ou processo histórico de cada partido, mas observando aqui aquilo que será o elemento de cada ator que vai participar e aquilo que será a sua contribuição em prol da restauração do tecido social que está fragmentado a nível nacional. Então é preciso que haja aqui um trabalho muito profundo. Eu vi aqui o deputado Michanga falar do governo de gestão. Se calhar este processo, este tempo que este governo de gestão estará a gerir o Estado, nós podíamos ter este debate no sentido de trazer soluções para este problema. É preciso diminuir os poderes excessivos que o chefe do Estado tem.
a culpa não é do presidente nenhum. Se ele também chegou ao poder e encontrou aqueles poderes excessivos. A culpa não foi do presidente que abusa, ou pode ser culpa deles porque não abriram espaço nos seus mandatos para poder se resolver esse assunto de poderes excessivos. Exato. Mas, a dado momento, nós temos esta oportunidade. Estas manifestações mostraram que não há nada bom no sentido organizacional do Estado, tudo está desqualificado. Então é preciso agarrar esta oportunidade e transformá-la em soluções para o futuro da política a nível do nosso Estado. Exato. Muito obrigado, Dr. Mulongo. Dr. Pangaia, últimas considerações? Sim, lamentar a perda de vidas humanas, particularmente daquela criança de 13 anos, que até esteve a fugir e entrou até a mata. Mesmo assim, um adulto acabou disparando e matar aquela criança. Perseguiu? Perseguiu. É muita pena aquela situação que ocorreu. Lamentar igualmente o caos que o país está a passar. Eu acredito que esses dias que passaram já seriam suficientes para que o governo pudesse se posicionar no sentido de encontrar uma saída deste problema. Não podemos continuar mais dias com as paralisações em todas as estradas e continuamos ainda a manifestações pacíficas, entre várias coisas, com tudo parado. Eu acho que não deve continuar. Deve-se muito rapidamente repensar em que estratégia deve-se encontrar. Essa ideia de poder dialogar, de poder conversar com diferentes classes é bem-vinda. Para mim, deveria deixar todos os partidos e começar a conversar, ouvir a população, o que a população pretende. Dê comida à população, água à população, medicamento à população. Vamos sair disto, pura e simplesmente. A história de discutir com os partidos políticos é para poder apenas garantir estômago dos dirigentes, daqueles sequazes desses partidos, para poder encher por si só. Porque nós, se formos a ver, há 30 anos que a Frelimo e a Renamo governam esse país. Durante 30 anos, os culpados dessa situação aqui são os dois grandes partidos aqui, Frelimo e Renamo. Há 30 anos que aparecem juntos na Assembleia da República, juntos, deixe-me lá falar. Desde 94 até agora, são 30 anos que esses dois partidos estão a conduzir este país. Eu sempre gritei aqui que a Frelimo estava a roubar, os senhores desmentiram. Perguntei-te aqui no Maputo, em 2023, em que escola a Frelimo ganhou? O senhor não conseguiu me dizer. Por que não entregaram a Venâncio governar? O senhor não conseguiu me dizer nada. Na Matola, em que escola a Frelimo ganhou? Então disseram que não, era o cão a ladrar e a caravana a passar. Então, os cachorrinhos cresceram rápidos, estão a morder o chefe da caravana. O chefe da caravana tem de parar a atender os cães. Porque essa foi a vossa situação. Nós sempre dissemos que aqui há roubos. Vocês disseram que não. Como é que roubam? Agora já percebem. Porque há hecatombe. Então vamos. Exato, quem provoca fezes tem de aguentar com cheio. Deixa-me lá terminar. É o seguinte, neste momento temos dois partidos que são responsáveis por esse caos. A academia estava onde? Que estamos a ter. Já estamos mesmo. Sim, a academia estava onde? Deixa-me lá terminar. Não, é que ele não pode andar aqui a acusar políticos e deixar a responsabilidade que ele tem como professor universitário. É o seguinte, o que é que o senhor está a ensinar lá na tua escola? Pode me deixar falar? Sim, vamos falar. Então, deixa lá terminar. Então, deixa de atacar os partidos políticos. Apresente a sua ideia para solucionar o problema que a Frelimo criou em 2023 e você estava a apoiar isso. Porque você pensou que o Xanga vive do município. Vamos ter que eu sou idoso, tenho idade, como deputado ou não, sempre vou viver.
Exato, caro telespectador, nós dizia- estamos mesmo Em sem 2010 tempo. Teremos que até fechar o 2014 nosso eu não era programa. deputado, mas não fiquei magrinho. Agradecemos a vossa audiência para o dia de hoje. Com todo o respeito, caros painelistas, teremos que fechar o programa porque estamos mesmo sem tempo. Agradecemos de igual modo a vossa disponibilidade por fazer parte deste painel. Querido caro telespectador, ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora. A única coisa que tenho a perguntar é que para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos. Boa noite, fique bem, até a próxima.